meio do sangue derramado, Senhor. Não há como fugir das tuas mãos amorosas e essas mãos poderosas que transformam o nosso coração, que tira toda a natureza da ira, que tira toda a natureza pecaminosa, toda a natureza da imundícia, Senhor. Arranca de nós, do nosso íntimo, essas coisas negativas. Nos salva continuamente, diariamente, de todos os pecados. Nos salva, Senhor, da nossa natureza, de todos os aspectos negativos que ela manifesta, Senhor. Não permita que o inimigo atrapalhe, através de nós, a tua obra, Senhor. Nos perdoa os nossos pecados, nos humilhamos diante de Ti, reconhecendo a debilidade, a nossa fraqueza na Tua presença, Senhor. Tenha misericórdia dos Teus filhos. Não nos deixe, Senhor, abandonado. Não nos permite que venhamos nos perder nesta caminhada e desfrutar das maravilhas do Senhor na próxima dispensação. Ó Senhor Jesus, Rei dos reis, Senhor da glória, nós exaltamos o Teu nome sobre todas as coisas, porque Tu és a autoridade única do universo, o Rei que manifestará a virtude do nosso Deus em todo este planeta, este universo. Limparás este universo de toda a imundícia das trevas. Glorificado para sempre seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus. Ó Senhor Jesus, manifesta a Tua autoridade dentro da nossa alma, Senhor. Move agora, Senhor, a Tua autoridade para os quatro cantos da nossa alma, para afugentar os inimigos e fazer com que eles nos deixem, Senhor, para sempre. Olha para nossas emoções frágeis, para os nossos pensamentos. Satanás é muito astuto, Senhor, ele nos engana facilmente, nos faz nos acomodarmos e impedir, através das suas artimanhas, que venhamos a Te servir e a liberar completamente o Teu desejo, a Tua vontade através de nós. Tem misericórdia de todos nós, Senhor. Não nos permita, Senhor, que sejamos vencidos e subjugados pela natureza vencida na cruz do Calvário, porque nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A Tua palavra diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, o qual é o Senhor Jesus Cristo, o crucificado. Nos dá a Tua bênção, Senhor. Estende a Tua mão e nos leva ao momento da unção, Senhor. Nos permeia com a Tua glória, com a Tua unção. Nos coloca na radiação do Teu Espírito para nós sejamos fortalecidos por Ti, Senhor. Grande, grande é o Teu nome, Senhor. Esta terra está cheia da Tua glória. E eis que chega o momento, Senhor, da grande manifestação miraculosa do Teu poder, porque estamos no final desta dispensação da graça. Eis que a iniquidade já está à porta, e ela bate com força os seus pés nesse chão terreno, e por 7 anos estará importunando a vida dos santos, a vida de todas as criaturas. Senhor Jesus, nos livra de tal maldição, Senhor. Não permita que venhamos, Senhor, a sofrer o dano da grande tribulação, Senhor. Em nome de Jesus, nos livra, Senhor, nos guarda desses momentos. Em nome de Jesus, nos guarda da disciplina do milênio, Senhor. Nos convence pelo poder do Espírito Santo a Te servir agora neste momento, Senhor. Entra, Senhor, nesta alma com liberdade, Senhor, e toca naqueles pontos que são obstinados, que estão endurecidos para Ti. Senhor Jesus, derrama o Teu óleo, move Tua vida na nossa alma, Senhor. Livra-nos das cadeias de Satanás e das presilhas espirituais da maldade, Senhor. Nos livra, Senhor,
Nós pedimos a Ti agora um momento, Senhor, de refrigério nesta caminhada da restauração na vida da igreja, Senhor. Interfere na nossa alma, Senhor, e nos socorre, Senhor, para que possamos vencer o ego, vencer a carne e obedecer completamente as Tuas palavras e deixar fluir o Teu Espírito com liberdade através de nós, Senhor. Grande e eterno Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Queremos dizer, Senhor, que nós anelamos pelo fluir da vida, Senhor, e pedimos que Tu nos conceda tal maravilha, Senhor, nesta época, nesta era, Senhor, para que possamos louvar o Teu nome, Senhor, nesta terra e manifestar o testemunho de Deus através, Senhor, do nosso convencimento espiritual de que Tu és o único Senhor e a nossa vida e a nossa expressão, a nossa maravilha. Livra-me, Senhor, das garras do maligno. Oh, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Oh, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de... Grande é o... Rádio Menorá, operando pra você melhorar. A melhor programação da web você encontra aqui. Ouvinte em primeiro lugar. 18h e 1 minuto. É isso aí, muito boa tarde a você, amigo ouvinte, que se conecta conosco aí nessa live do programa Orvalho do Irmão, diretamente aqui de Chapecó. Hoje, segunda-feira, né? E nós estamos aqui, eu e o Marcelo Andrioli. Boa tarde, Marcelo, tudo bem contigo? Boa tarde, Adilson, boa tarde a todos os ouvintes aí, uma segunda-feira abençoada a todos aí, né? Que Deus esteja no controle de tudo. Isso aí, Daniela também está aqui conosco. Boa tarde a todos os ouvintes aí conectados conosco. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, né? Assina ali o sininho, né? Seja inscrito aí na rádio, na Igreja de Chapecó, na verdade, né? E aí você vai receber as notificações aí dos programas. É isso aí, né? Então, deixa aí teu like, né? Teu comentário. Hoje temos aí muita programação, participação do ministro aqui conosco, né? O irmão Sérgio Roberto Alves, também Eduardo Lemetres e o irmão presbítero César, né? Que estará conosco aí para compartilhar desse assunto aí que é perseverança nas provações. Então que tu fique ligado aí, já compartilhe essa live aí com teus contatos aí, né? Para que mais pessoas possam estar conectadas conosco. Então vamos dar uma olhadinha, uma passadinha aí na nossa agenda, né? Temos aí, ó. É isso aí, agora no próximo final de semana, encontro micro-regional em Londrina, né? No dia 23, na sexta-feira, a partir das 20 horas, o culto de recepção. E no dia 24, a partir das 14h30, né? O encontro micro-regional, né? Esse encontro micro-regional aí com o tema O Poder do Potencial, né, Gilson? Interessante, né? É isso aí. E aí já tem a agenda de junho também, ó. Tem a agenda de junho ali, né? Dia 6 e 7, micro-regional em Passo Fundo, né? Dia 13 e 14 em Brasília, né? E dia 20 e 21 em Florianópolis. Maravilha, né? E já no mês seguinte aí já tem o nosso aqui de Chapecó, dia 12, né? Já fazendo o merchan aí, convidando aí o pessoal. Mas vamos que vamos, né? Que temos aí a agenda completinha aí aparecendo aí. Então, ó, mês de março aí, dia 11 e 12, Chapecó. É isso né? Aí o culto de recepção aí vai ser às 19 horas aí, tá? De Chapecó. Aí tem Novo Hamburgo depois, dia 25 e 26, né? Mas
tá aí na telinha já para você, né? E fique ligadinho conosco aí, que hoje promete, né? O Senhor aí vai trabalhar grandemente nas nossas vidas aí, para que nós possamos aí ser perseverante em toda a situação que Deus trazer, né? Para nós sermos aprovados, né? Então fique ligado conosco aí, nós vamos para os nossos anunciantes aí, né? O nosso primeiro bloco comercial, logo em seguida nós retornamos aí com a programação. Continue conosco. A vida é feita de momentos que vão ficar na lembrança e guardados no coração. A Estrela Tour vai te ajudar a organizar os melhores dias de sua vida. Viagem de férias, em família, viagem romântica ou cheia de aventuras. Temos uma equipe ágil para planejar sua viagem de negócios. Consulte nossos pacotes aéreos, terrestres ou cruzeiros. estrelatour.com.br. Porque a vida é feita de momentos. Todo mundo na fazenda, os bichinhos, os amigos, e agora tem você. O galo vai cantar, a sineta vai tocar e o leite da vaquinha eu vou tirar. Um café bem gostosinho, cavalgada, pedalinho, quadriciclo, pescaria, pula, pula. Vem ser feliz na invernadinha, onde a tua alegria é a minha. Vem ser feliz na invernadinha, com a família, o bezerro e a galinha. É tão linda a natureza, tem trator e tirolesa, muita trilha, churrasco, fogo de chão. Tem carrinho pra descer e conforto pra valer, um lugar que te acolhe como irmão. Vem ser feliz na invernadinha, onde a tua alegria é a minha. Vem ser feliz na invernadinha, com a família, o bezerro e a galinha. Um sonho, um projeto e mãos à obra! Para o sucesso e valorização do seu empreendimento é imprescindível acabamentos de qualidade. Nós, da Artus Representações, trabalhamos com o que há de melhor em porcelanatos, revestimentos, louças, metais, chuveiros, torneiras, pisos e móveis de design. E agende uma visita. 21997506135. Atendemos construtoras em todo o estado do Rio de Janeiro para projetos comerciais e residenciais. Artus Representações, fazendo parte do seu projeto. Calma, gente, ela está chegando. Doutora Bruna Martins, médica veterinária. Atendimento a domicílio para animais de pequeno e grande porte em São Cepé e região. Consultas, vacinas, cirurgias e responsável técnico pela sua empresa. Agende seu horário 559-9996-5607. Cuide do seu melhor amigo com o carinho que ele merece. Doutora Bruna Martins. Quer melhorar sua qualidade de vida dormindo? Conheça os colchões magnéticos da Sono Essencial. Ativa a circulação sanguínea, tem efeito anti-inflamatório e é relaxante. Colchões feitos para o seu peso. Rua Alfredo Pereira de Medeiros, número 200, Budac, em Rio do Sul. Fone 479-8811-9046 ou 47-3522-2172. Sono Essencial, porque essencial é dormir bem. Conheça Microderme. Elimina de 70% a 100% das estrias. Microderme. O que antes você não conseguia disfarçar, agora você pode eliminar. Em Campinas, São Paulo e região. Não é mentira nem ilusão. Toda estria tem solução. Kátia Tavares, Microderme na mão. Fone 19-98210-0096. Triuno Manutenção, Conservação e Jardinagem. Trabalhamos com roçada em terrenos planos e taludes, poda e corte de árvores, capina mecanizada e manutenção de canteiros, revitalização ornamental em praças, parques e áreas de lazer. Temos uma equipe treinada especializada para trabalhos em altura, conforme NR35 e demais normas de trabalho. Atendimento em Brusque, Santa Catarina e região. Fone 47-99741-3266. Triuno, zelar e cuidar do seu patrimônio é a nossa alegria.
Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes, cria os ventos e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa as montanhas da terra. Ó maravilhoso Senhor, ó maravilhoso Senhor, a ti seja a honra e a glória. Ó maravilhoso Senhor, ó maravilhoso Senhor, a ti seja a honra e a glória. É isso aí, retornamos aí com a nossa programação, né, de segunda-feira aí. E hoje aí temos aí então a incumbência aí de um assunto que Deus trouxe para nós aí, que é perseverança nas provações, né? E para relatar mais sobre esse assunto, falar mais, descortinar mais, temos nossos convidados aí, né, que já estão ligadinhos conosco aí, ministro da palavra, irmão Eduardo e irmão César. Vamos começar por Cachoeira lá, saudação, boa tarde, ministro, seja bem-vindo, ouvindo bem aí? Ouvindo bem. Boa tarde aí, Adilson, boa tarde a todos do estúdio, os convidados aí, os presbíteros, e também a audiência do programa. Deus nos abençoe aqui nesse momento. Amém? Boa tarde, César. Boa tarde, irmãos, Deus abençoe a vida de cada um e que Deus possa abençoar e guiar esse programa. Isso aí, boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos os irmãos aí, aos ouvintes, que Deus possa estar nos dando uma graça aí, para que a gente possa botar um bálsamo em cima dessas provações, né, dessas tribulações aí, para que o Senhor ajuste o nosso foco hoje, né, para que a gente venha se alegrar nas tribulações. É, isso aí, glória a Deus, né, e precisamos, assim como hoje eu orava aí a respeito desse tema, desse assunto, pedindo que Deus desse a graça, né, irmãos, para todos aí que participam aí, para o ministro, para os irmãos aí, para abordar esse tema, esse assunto, né, que é perseverança nas provações, né. A gente sabe, assim, que precisa muito ter essa perseverança, porque provação não falta, né. Deus tem me permitido, né, nas nossas vidas, essas provações para nós ser aprovado. Né? E eu quero, antes de passar aí o assunto, quero ler aqui essa passagem aqui, que são os versículos aqui de Epístolas de Tiago, né? Que fala os benefícios das provações, né? Então vou ler aqui, está lá em Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros
em nada duvidando. Então aí está essa palavra aqui, mas como a gente adquirir essa perseverança, né? E não retardar. Mas vou passar aí para o Eduardo aí, que vai dar sequência no assunto aí conosco aí, Eduardo. Amém. A gente é inevitável, né? A gente falar desse tema, porque é um tema muito atual em toda a igreja. Eu creio que no mundo inteiro, aqueles que estão perseverando aí no caminho do Senhor, estão passando por esses momentos de provas, de tribulações, e eu queria assim compartilhar com o irmão, né, que o irmão comentasse um pouco sobre esse momento assim que a igreja passa, né? É por desobediência ou é por um ajuste, ou por que tem essas provas? Ali em João 15 explica isso. No versículo 1 até o 3, diz assim: aquele que não der fruto, ele corta. Aquele que dá fruto, ele poda para dar mais fruto ainda. Então, esse versículo se fecha com aquela instrução figurada de Jesus do que acontece com os membros da igreja. Então, muitas vezes, se vê uma pessoa que não está ligada, não está sendo usada por Deus, não se liga na consagração, está levando a vida assim, e ele não tem muita tribulação, né? Aí o que você conclui baseado nessa informação assim? É sinal que Deus veio já, isso é uma coisa minha pessoal, né? É sinal que Deus já viu que ele não quer ir à frente, não vai contender com ele, deixa ele assim, porque ele está salvo. Depois o Senhor trata ele na disciplina milenar. Ele vem quando quer, faz quando quer as coisas, tudo é ele que manda na vida dele, né? E não busca o Senhor. E tem aquele que está buscando, que está realmente buscando depender do Espírito, está batalhando, está participando, está na comunhão, e está levando um chumbo danado ali, né? Então o que acontece? O Senhor está podando ele para duas coisas: para ele aumentar o nível da obediência ao conhecimento que ele já tem, e também para ele ficar mais leve, para Deus fazer mais obras através dele. Então, esse provavelmente seja um vencedor. No meu modo de ver as coisas na igreja hoje, a maioria está assim, eu não vejo muitas tribulações dos irmãos, são poucos os irmãos, né? Tem gente que não está sendo quebrada, eu vejo assim, a grande parte, eu digo mais que a metade, não está sendo quebrada. Mas tem uns irmãos que estão sendo assim, bem tratados por Deus, assim, com muitas experiências assim doloridas. E eu louvo a Deus, porque aquilo é um sinal de que Deus conta com aquela pessoa para continuar na próxima dispensação, para servir o Senhor lá no milênio. Né? Então aí você veja, as tribulações vêm por esses dois caminhos que eu te disse, né? Ou Deus quer que tu produza mais, né? Ou quer aumentar o teu nível de obediência. Para produzir mais, tem que aumentar o nível da obediência, né? Então eu vejo a igreja hoje assim, que ela está, a maioria está em descaso, assim, levando as coisas do jeito assim, bem leve, suave, sem compromisso com Cristo, sem responsabilidade. As pessoas assim estão ouvindo a visão do Senhor, estão vendo o que o Senhor pede, mas não estão preocupados com isso. Eles já estão salvos, amém. Então, porque Deus olha dentro da gente e vê se dá para apertar com o sujeito ou não dá, né? Ele sabe. Quando ele vê que se apertar o cara vai fugir para o mundo, então é melhor deixar o cara quieto. Pelo menos ele fica no culto de domingo. Bem. Tá, irmão, e assim um conselho para quem está nessas provações, nessas tribulações. O irmão, assim,
pelo que conhece da palavra, pelo que tem de experiências de passar por provas, o que fazer nesses momentos que Deus nos tira para nos podar? Olha, eu vou falar como eu faço. Eu vou mais para buscar o Senhor e orar mais. E fazer mais as coisas e revisar o que é que eu conheço e não estou fazendo para melhorar. Mas é uma oração de Senhor, me alivia, para com isso. Como é que é essa oração? Termina a obra. Amém. Amém? Meu Deus. Amém. Nunca pedi para o Senhor aliviar, nunca. Termina a obra, porque eu quero ir para frente, eu não quero ir para trás. Amém. Pede para aliviar e para a obra. É verdade. César, entra com nós aí no bate-papo aí, César. Henrique, eu vejo o quanto isso muitas vezes é difícil, né? A gente está passando por dificuldades, passando por tribulações em nossa vida, o Senhor nos provando, né? Nos podando, provavelmente. Porque se está vindo tribulação, como o irmão falou, provavelmente porque algum fruto está saindo. Então, tem que podar para que produza mais frutos. E o quão difícil que é, muitas vezes, a gente orar pedindo para o Senhor terminar a obra, como o irmão falou agora, né? E o quanto muitas vezes a nossa carne quer que a gente ore pedindo para parar as provações. Mas lá no fundo a gente sabe que é necessário para que a gente venha aprender, porque em alguma área nós estamos falhos, alguma coisa a gente não aprendeu a depender do Espírito, a gente não aprendeu a confiar nele, né? E por isso muitas vezes Cristo tem que trazer tribulações em todas as áreas da nossa vida para nos ensinar a depender do Espírito. Eu creio que é isso que o Espírito ultimamente mais está trabalhando no meu coração, é aprender a depender dele, e não da nossa carne, das nossas coisas naturais, dos nossos bens, do nosso dinheiro, e depender e confiar só nele. Porque hoje pode estar tudo certo, amanhã a mesma coisa que está funcionando 100%, amanhã pode parar de funcionar. Então, tudo no tempo dele. E isso, se a gente quiser entender com os olhos carnais, nossos olhos humanos, a gente não vai entender. É algo que só o Espírito pode nos iluminar e nos mostrar, às vezes um tempo depois, às vezes no momento, ou porque é necessário passarmos por isso, né? Mas é como fala ali, para que possa produzir ação completa no nosso coração, né? E não sermos em nada deficientes com o Espírito, né? Amém. Eu tenho mais uma pergunta aí. Como agir com um irmão que está em tribulação? Que a gente vê assim, Deus pegou o meu irmão para alinhar agora. Eu só oro para pedir que aumente a graça sobre a vida dele para que ele passe por essa prova com vitória. Né? Essa é a nossa oração, assim. E fico atento, se Deus manda eu fazer alguma coisa para ajudar, eu vou lá ajudar. Entende? Mas não que ele peça, eu vou ajudar. Não é assim. É se Deus me tocar. Amém. E a gente não pode chegar e dizer para ele assim, viu, eu te avisei, isso é colheita. Não, isso não ajuda, né? Isso aí é ser advogado do diabo na igreja. Como é que eu vou escarnecer do meu irmão que está lá lutando para entrar nas bodas e Deus está sarrafiando o irmãozinho? Eu tenho que só dar palavras de edificação para ele. Ele nunca vou retroceder e avançar, né? Amém. É cumprir aquele versículo que Jesus disse, né? Misericórdia quero e não holocaustos, né? Que veja bem assim, ninguém é melhor que ninguém aqui no reino. Eu já sei disso. Não adianta querer me dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, que o outro é isso, o outro é aquilo. Para mim não adianta. Nós somos tudo igual. Entende? E se tem alguém que está sendo mais usado por Deus, eu tenho que agradecer a Deus que Deus está vencendo naquele, porque aquele vai me ajudar. Aquele vai ser bênção para mim. E na igreja as coisas não são vistas dessa forma, sabe? As coisas assim nós somos individualistas, assim, a gente não pensa coletivamente aqui na igreja. Então, veja bem, todas as tribulações que vêm sobre nossas vidas é por causa da desobediência. É não respeitar a autoridade, não obedecer à verdade, porque não obedecer aquilo que tu sabe é rebelião. Não tem outra palavra para te colocar. Deus disse, não julga. Aí você julga, está pecando porque está julgando. Então isso é rebelião. Você já sabe que não pode.
Tá, é para perdoar, tu não perdoa, tu sabe que está em rebelião, não está explícito. Então as pessoas não podem fugir dessa realidade. Como é que tu vai dizer que não está em rebelião? Tá. Então essa desobediência que configura desacato à autoridade vai trazer consequências ruins para você, porque Deus está arranjando para mandar, não, você provocou. Você provocou e cutucou o inimigo para vir. Mas amém, irmãos. O papo tá bom aí. Agora que o irmão ministro aí engatou, né? Nós vamos ter que dar uma paradinha. Nós vamos aí para o nosso segundo bloco comercial aí. E já em seguida retornamos aí, então. Amém. O Moinho e Comércio de Farelo Verpe fornece ingredientes de qualidade para a sua ração com derivados do arroz, ainda com ingredientes necessários para o desenvolvimento do seu animal. Fone 55-999-78-2648. Moinho e Comércio de Farelo Verpe. Ração com matéria-prima de qualidade. Em meio a tintas, rolos e pincéis, ganha vida a arte de pintar, trazendo cor e alegria, traduzindo sentimentos e sensações através da combinação certa das cores. Na Minha Cor Tintas você encontra tudo para a sua obra, seja reforma ou construção. Somos referência em tintas para madeira, alvenaria, automotiva, ferro e muitas outras. Temos uma linha completa de acessórios para pintura. Em parceria com a Macoatins, temos tintas residenciais e moveleiras com preço de fábrica. Venha nos visitar, Avenida João Pessoa, 782, em Canela. Fone 54-3282-7861. Entre em contato com nossa equipe de consultores e receba a solução completa para o seu projeto. Minha Cor Tintas, a solução completa para a sua pintura. Não importa se você é bebê, menina ou moça, a Clauzinha Arts tem o laço perfeito para cada princesa. Laços, lacinhos e aras, faicinhas para bebês, arcigo em crochê e muito mais. Acesse nosso Instagram e faça a sua encomenda. Enviamos para todo o Brasil. Clauzinha Arts, amor em formas de laço. Com operação em todo o Brasil e nos principais países do mundo, a Auscorp realiza serviços para exportação e importação, logística internacional, despacho aduaneiro, desenvolvimento de produtos e matérias-primas no exterior. Acesse o nosso site ou ligue 51 3035 7435. Lupinheiro Unhas e Depilação. Manicure, pedicure, esmaltação e blindagem em gel. Depilação, tratamento facial e spa dos pés. Temos também um super produto que te ajuda a perder peso mais fácil do que você imagina. New Green Gold. Agende seu horário. 51999882035. Rua Pedro Nol, 284. Galeria Feliz, sala 304, em Feliz. Lupinheiro, seu dia de diva. Supermercado Selba, o super do Hans, onde você compra mais e paga menos todos os dias. Para compras do dia a dia ou o rancho do mês. Frutas, legumes, pão quentinho todos os dias e a melhor carne para o seu churrasco. Na Feliz, com 2 lojas nos bairros Vila Rica e Matiel. Supermercado Selba, o super da Feliz Cidade. Pois o Senhor Jesus falou, tomou o pão e o cálice. Na noite em que foi traído, e tendo dado graças ao Deus Pai, ele disse:
Faze isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, bebei dele em memória de mim. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Faze isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, bebei dele em memória de mim. Examine-se, pois cada um a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem ter comunhão com Cristo, come e bebe condenação. Examine-se, pois cada um a si mesmo. Participe com a gente. Você conectado com a vida. A rádio do seu coração. 18h31. Olha só, temos um recadinho importante para vocês aqui agora, depois da volta dos anunciantes, né? Para você que busca qualidade em produtos e serviços, temos uma dica imperdível. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code exibido na tela e descubra ofertas incríveis com descontos e condições exclusivas trazido pelos nossos apoiadores. Aproveite e garanta agora as melhores vantagens, né? Então não perca tempo, né? Pega aí a câmera do teu celular, experimenta aí, vai fazendo um teste aí, né? Para te ver como é legal. Já entra lá, já vê o que cada um tem, tá anunciando, né? Vai que tu necessite de alguma coisa lá, né? Já aproveita, né, Marcelo? É isso aí. Mas vamos dar uma passadinha aí para ver quem que tá conectadinho conosco, né, Marcelo? Diz aí. Vamos lá aí no YouTube aqui, né? Tem a Lucilene de Oliveira, a Sandra Tavares de Joinville, Gerson de Souza, Tríplice Maravilha, o Marcos, a Simone e o Felipe de Maravilha ligados conosco aqui. Que maravilha. Cristiano Luiz Veite, Roseli Fontoura, Ieda Veite, Matheus Carvalho aqui, nosso irmão de Erechim, Isamara Chip, Nelson Ramos, Celita Silva Santos, Bianca Barp, Dirce Oliveira aqui de Chapecó, Ana Paula Silveira, Guilherme Valdívia, Vilnei Festinari, Emerson Bregon, Maristane Figueiró, Jéssica Capelete e Neide Rodrigues. É o que parece que é isso. Eu vi aqui também que tem compromisso e novidades de triunfo, né? São esses aí, as pessoas que estão conectadas conosco, mais aqueles que estão lá pelo aplicativo Pão de Judá, né? Que Deus esteja abençoando a cada um e edificando a cada um, né? Mas vamos aí dando sequência na nossa programação com nossos convidados. Já vou dando sequência aí, né? E vou passar lá pro César, que tem uma pergunta aí para fazer para nós aí, né, César? Sim. Pedir para o ministro, então, como a gente pode apacentar uma ovelha, como a gente pode responder uma questão que acredito que muitos dos presbíteros já receberam, né? Que é sobre dificuldade, tribulação, provação financeira, né? Ah, mas eu estou sendo fiel no dízimo, estou sendo fiel na oferta, e está começando a estragar as coisas aqui em casa, começando a dar problema nas minhas coisas, está começando a trazer tribulação e dificuldades na área das finanças. O porquê que isso e como a gente pode auxiliar um irmão desses que está passando por isso, né? Porque o senhor fala que ele vai repreender o devorador por nossa causa, né? Então como é que a gente pode apacentar um irmão? Olha, esses problemas que ocorrem pode ter várias causas ou causas simultâneas também. Pode ser, olha, se ele é realmente fiel
ao devolver e ao ofertar, né? Porque nós vivemos na nova aliança, né? Se você só devolve, você é fariseu, comparado aos fariseus, né? Porque não se concebe que na nova aliança a gente só devolva o que é lei, porque eu vivo na graça, como é que eu vou agir como lei, né? Então, isso pode ser um problema. Segundo, pode ter uma pessoa com muita amargura, que está desobedecendo a Deus e prejudicando o andamento do corpo de Cristo por causa da amargura. Isso pode travar as finanças, isso pode causar a corrosão do patrimônio, porque o inimigo adquire legalidade através da nossa vida para entrar nas nossas coisas. Enfim, Deus pode estar testando você se a fidelidade é real e verdadeira, né? Ou se você está fazendo negócio com Deus. Enfim, as causas podem ser as mais variadas e a gente às vezes não sabe detectar. Então, só vivendo com a pessoa para você ter uma noção de exatamente qual a área que ele precisa ajustar com Deus, porque uma coisa é certa, Deus está com o justo, Deus é justo, não está errando. Então é direcionar o irmão para oração, para jejum e para ver o que o Senhor quer para ele consertar, né? Exatamente. E como foi falado antes, não pedir para pausar as tribulações, então, e pedir para continuar a obra. E assim, não reclamar que Deus não está atendendo, pelo contrário. Reconhecer diante de Deus que se Deus está ainda julgando ele nesta área, que ele entende que Deus está vendo que eu preciso disso e acabou, entende? Aceitar. Nunca podemos assim se levantar contra Deus e querer argumentar que eu sou bom, faço isso, faço aquilo. E bom é um só que está no céu, que é o nosso Senhor, que Jesus disse, que é Deus. Então ele é justo. Ele não vai deixar que o inimigo venha roubar, estragar a coisa, se ele não tem como te ensinar com essas dificuldades e te edificar. Amém. Ministro, lá no livro de Romanos, né, tem uma palavra que diz que nós devemos nos gloriar nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, né? Como funciona isso lá no nosso íntimo? O que é a perseverança? Perseverança é você manter a fidelidade a Deus inegociável, tá? Como é que os crentes agem nessas horas em que estão passando por dificuldades, aflição do tratamento da cruz? Eles sempre querem achar um jeito de escapar do sofrimento por conta própria. Então eu fico manipulando, fico argumentando, fico tentando escapar do sofrimento e ninguém escapa de Deus, na verdade, né? Então, assim, qual é o mesmo quesito da pergunta ali, que eu perdi um pouco aqui? Como funciona lá no íntimo a questão das tribulações produzirem perseverança em nosso interior? A perseverança, como já falamos no bloco anterior, ela vem para podar e vem para te obedecer, né? Então, se tu persevera, mesmo com dificuldade, com sofrimento, com aflição, você não arreda pé, persevera, Deus vai te dar uma boa nota na aprovação, na prova, e tu vai crescer em vida. Porque Deus viu que o inimigo te atacando, tu não oscila a tua fidelidade. Que tu não está impedido de permitir que Deus faça a obra da cruz em você. Então você vai crescer. Você vai alcançar a vitória com a perseverança. Entendeu? Amém. Eduardo. Amém. É interessante assim, porque a gente vê que o inimigo de Deus criou um sistema para que a gente não seja mais perseverante, né? E esse sistema entrou para dentro da igreja também, né? O que é o sistema do mundo, né? Jesus disse assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí a gente olha, acabou aquelas gerações que tinham uma capacidade de se negar, né? Hoje ninguém mais quer caminhar, ninguém mais quer sofrer o dano, né? Ninguém mais quer pagar o preço
de uma obediência às autoridades. E aí a gente esquece que lá em Romanos, em Hebreus, diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obedecer pelo muito que sofreu. Né? Então esse sofrimento, ele nos aperfeiçoa para Deus. E nós estamos fugindo do aperfeiçoamento dos santos, né? Deus está tentando nos aperfeiçoar e nós estamos tentando nos manter como a gente quer, né? Então, eu não sei se isso seria uma consagração, uma aceitação, uma conformação com o sofrimento de Cristo. Diante de tudo isso, assim, irmão, que posição? É consagração? É palavra? Porque eu vejo assim, parece que esse momento que a igreja está vivendo agora, ele está mais parecido com o começo da igreja, ali pelos anos 2000, onde era muita Bíblia que a pessoa acessava. E parece que a igreja se perdeu um pouco com chavões, né? Ah, tu olhou a ministração? Ah, olhei, então agora eu já sou santo porque eu olho todas as ministrações. E isso tirou a nossa capacidade de se negar. A gente começou só a ouvir. E aí ficou um conhecimento absurdo, né? A ponto de se ensoberbecer e considerar os irmãos de denominações indignos, né? Então eu enxergo assim como esse sendo um momento da igreja. De fato, assim, o que eu preciso fazer para cooperar com Deus nas tribulações que nós estamos vivendo agora, nesse momento da igreja? Olha, tudo que a igreja e Cristo oferece por meio da igreja é excelente para você se arrepender rápido. Só que, quando Deus agraciou o povo com o ministério, e com os livros, com o YouTube, com essas coisas todas aí da mesa, em vez do povo pegar tudo e crescer rápido, pelo contrário, substituiu Cristo pelo conhecimento. Entende? Então o erro não é divino. O erro é humano, é do crente. Como tu falou, quando eu era pequeno, eu caminhava 4 quilômetros para chegar na escola, a pé, de noite. Hoje, um filho da gente não caminha 2 quadras, 3 quadras, fica reclamando. Por quê? A bênção foi aumentando e as pessoas querem mais e mais e mais e mais. Então, hoje, se o pai tem que pegar, ligar o carro para levar o filho 3 quadras no colégio. Entende? É um absurdo isso. Então, Deus fez a mesma coisa aqui. Digo, já que está difícil para as pessoas ver que hoje não tem tanto tempo, eu vou dar mais mastigado e vou aumentar a bênção. Então, em vez da pessoa pegar isso para fazer uma correção na sua vida, piorou, porque aí eles se acomodaram total. Né? Então, como tu falou, o que é confortável? Conhecer, mas praticar não, é muito duro. Entende? Eu não tive essa moleza de pegar tudo descascado no prato, picado e botar um açucarzinho ainda, um abacaxi. Né? Eu tive que cavocar as escrituras para aprender. Anos, com jejum, com oração. Então eu valorizo a palavra. Quando Deus me traz uma luz, eu logo pego e trago para administrar aquilo, para aplicar na minha vida e no meu dia a dia. Porque aquilo é ouro. A palavra do Senhor é ouro, é prata. Ela vai te dar riqueza quando tu tem ela bastante. Mas o pessoal acha que isso aqui é ferro, enferrujado. Nem está dando bola. Ferro tu atira em qualquer lugar que ninguém quer. Né? Então, nós consideramos Deus assim, desse jeito, com desprezo, com descaso. Não tem temor, as pessoas vão para um culto, ficam só no celular, ficam só conversando com os outros. Olha um culto para te ver como é que é hoje. Ninguém tem temor mais do Senhor. É verdade. Agora, Deus tem que levar o pregador no nível máximo da unção para o pessoal prestar atenção. Senão ninguém escuta nada. Então, quando Deus está fluindo e está quase arrebentando o vaso, porque o vaso não suporta tanta unção,
né? Porque para te conter a unção fluente, tu tem que estar muito bem preparado na tua alma para receber aquela unção. Senão quebra o vaso, né? As pessoas acham que tá cheio do Espírito, mas ele está sofrendo, cara. Vamos botar um vinho novo em odres velho para você ver o que acontece. Né? Rompe o vaso. Não rompe, porque a gente não é perfeito e santo ainda. E aí eu achar que é vantagem, porque eu estou recebendo muita revelação, porque eu estou fluindo bastante. Não. Deus está trabalhando no limite para você não ter ruptura. Porque você é um pecador, entende? Mas é que se Deus não levanta a unção assim, o povo nem olha mais nada. É verdade. É verdade. Tudo tornou-se comum, parece, né, irmãos? Até ministro assim, né, uma coisa que a palavra diz ali em Tiago, né, que a gente deveria nos alegrarmos nas tribulações, nas provações, porque Cristo está sendo formado dentro de cada um, né? E que Deus tem um objetivo com isso, que é nos tornar todos crescidos, amadurecidos, para nos levar para a glória. Mas como isso tem sido difícil, eu não sei se isso é já a palavra lá que o próprio Jesus disse que nos últimos tempos o amor esfriaria, né? Porque o que mais tu vê é murmuração, queixa, falta de fé, falta de esperança, né? Então a dificuldade até de tu conversar com irmãos hoje, mas mais tempo de igreja, né? Porque se tu não tá firmado ali na palavra, não tem uma esperança concreta, você pode ser até desencaminhado, porque não tem visão, não tem aquela, que eu nem sei como explicar isso, né? Que deveria ter pelo crescimento de vida o entendimento que as provações é para nos moldar, né? E eu não, se é essa iniquidade, irmão, que se multiplicou, né? E também o próprio Jesus no seu ministério lá, poucos sobraram, né? Depois de um certo tempo que ele mostrou, abriu qual que era a realidade, né? Ele olhou e começaram, né? Então ficou 120 mais ou menos. Mas aí tu foi perguntar, querem ir para a glória? Todo mundo quer, né? Que nem dizia um irmão, quer ir para o céu, mas não quer morrer, né? E o irmão falou no micro, né? Acho que foi no micro, uma das últimas mensagens, que ele falou sobre a questão do manancial, né? A gente fala aqui, a nossa igreja, que nós temos um manancial de alimento espiritual, nós temos tudo que a gente precisa, mas a gente busca muito pouco, né? Então, até daquele um livro que o irmão citou sobre o ramo digno da seiva, né? A gente sabe do manancial que a gente tem, a gente sabe da alimentação que a gente pode ter, mas a gente não se alimenta dela. Ela está toda na nossa frente e a gente parece que a gente não valoriza isso, né? Porque a gente não come. Ele deu o exemplo do feijão e arroz, né? A gente já conhece o feijão e arroz, a gente sabe que ele é importante, mas a gente come ele todo dia. E o alimento espiritual, a gente acha que depois que a gente se alimentou uma vez, a gente não precisa mais reler. Uma das coisas que foi falada foi o seminário consagração, que teve ali final do ano passado, que a dica era a gente ouvir ele pelo menos uma vez todo mês. E creio eu que, pelo menos eu estou sendo falho, creio que a maioria dos irmãos está sendo falho em ouvir ele todo mês. Então, o quanto a gente quer buscar, a gente quer receber a glória, a gente quer participar de tudo, mas a gente pouco se dedica a isso, o quão pouco a gente corre atrás disso realmente, né? E é o nosso. Então, a consequência disso vai ser as provações que a gente está passando. Porque a gente tem que se alegrar enquanto o Senhor está nos fazendo passar por provações. Porque enquanto nós estamos passando por essas provações, significa que a gente provavelmente ainda esteja no caminho certo. Então o Senhor ainda quer nos corrigir para que a gente venha a se endireitar e andar na linha dele, né? Agora a gente tem que ter medo quando as provações cessarem, porque aí provavelmente alguma coisa não está fechando, né? Provavelmente ou a gente saiu do caminho ou a gente arrumou tudo, né? Que eu acho muito difícil. Verdade. Sabe que no final de semana eu ouvi um testemunho de uma pessoa, ela olhou assim numa sequência toda a escola do reino, né? Levou 1 ano e pouco para fazer isso, olhando todas as mensagens, né?
anotando, e ela me disse assim: a escola do reino muda a mente de uma pessoa. Eu renovei a minha mente acessando a escola do reino. E aí eu vi assim, a eficácia de Deus é a mesma lá do passado, só que a nossa displicência hoje, o irmão falou que quando ia estudar ia a pé, né? Caminhava bastante, mas estudar lá nos anos 80, nos anos 70, era uma oportunidade. Não eram todos que podiam. A pessoa que fez faculdade ali nos anos 80, 90, ela tinha uma oportunidade. E a mesma coisa aconteceu na educação. Hoje não, hoje é uma obrigação. Hoje não é, as pessoas não enxergam como uma oportunidade. E a mesma coisa, os filhos de Deus hoje, eles não enxergam a salvação como uma oportunidade. Eles não enxergam a Bíblia como uma oportunidade. Eles não enxergam a mesa que o Senhor colocou através do ministério como uma oportunidade. Se tornou uma obrigação. Tem que ler a Bíblia nessa igreja. Nessa igreja tem que obedecer às autoridades. Nessa igreja isso, nessa igreja aquilo. Né? Então, aconteceu algo na mente dos filhos de Deus. É verdade. Eu vou dizer, só Cristo para nos salvar. Do jeito que nós estamos. Amém. Esperança, vamos ter esperança que vai dar certo. É como diz na palavra, né? Cristo em nós, esperança de glória. Vamos perseverar aqui. Cada vez eu fico mais convicto de que Deus precisa fazer muito milagre. E isso, por um lado, também é interessante, porque a gente vai enfraquecendo e a gente vai cada vez mais tirando a nossa mão, né? Dizendo assim, não adianta. Eu já tentei mudar, já tentei falar, já xinguei, já ofendi, já manipulei, já tentei de tudo e não adianta. E aí a gente diz, Senhor, faz uma obra aí. A alma do homem é muito selvagem. Verdade. Mas, irmãos, felizmente aí nós estamos chegando aí no finaleira da nossa programação aí. Deixar as considerações finais para os irmãos aí, né? Começando pelo César, o Eduardo, e finalizando com o ministro aí, que é algum recado aí que daí o irmão tenha para toda a micro-região aí e o povo que está conectado conosco. Amém. A gente tem um ditado, né, que fala, né, que a gente só dá valor naquilo que a gente pega, quando a gente não tem, né? Então, eu vejo hoje muito assim com o material que a gente tem, com o que a gente recebe, com a programação que a gente tem. Hoje a gente tem de sobra, né? A gente tem tudo que a gente necessita para conseguir chegar, para estar preparado para as bodas. E a gente não valoriza isso. E da mesma forma, com toda a vida boa que a gente tem, né? A gente muitas vezes não valoriza, a gente vai valorizar só quando a gente perder. E por isso que a gente sofre tanto quando a gente chega nas tribulações. Porque a gente só aprende na dor a obedecer, a gente só aprende na dor a valorizar. E assim, se a gente for pegar um exemplo humano, da mesma forma funciona no reino na maior parte das vezes. Então a gente tem que se alegrar pelo Senhor estar nos educando, pelo Senhor estar nos exortando, estar nos fazendo passar, né? Então, porque a aprovação, uma vez confirmada, produz perseverança. E ela só por si só vai poder ter ação completa, para que a gente seja perfeito e nada deficiente, né? Então é isso que a gente já está buscando e se alegrando por Jesus estar nos exortando ainda e batalhando por nós. Amém? Deus abençoe a todos e muito obrigado pelo convite e por poder estar aqui contribuindo com os irmãos. Amém, irmãos. Eu queria fazer um rogo aí aos presbíteros da região 8, né, aos líderes de grupo aí da nossa região, e a gente possa estar se engajando aí para levar o maior número de irmãos no encontro. Que dia vai ser mesmo, Adilson? 12. Aí em Chapecó? Dia 12/7. Dia 12/7. Dá tempo para a gente incentivar os irmãos, né? Para a gente fortalecer, para a gente convidar, para todo mundo se preparar, né? E também os irmãos aí de fora que quiserem visitar a nossa região aí. Então eu faço esse rogo aí para que todos possam pegar junto, para que a gente possa renovar a nossa esperança em Cristo, né? Cuidando e apacentando dos nossos irmãos. E cuidar é conduzir os irmãos para o encontro também, né? Então, que Deus abençoe a todos aí.
Amém, irmãos. Muito obrigado aí pela participação e que Deus nos abençoe e nos guarde aí até o arrebatamento aí. Precisamos muito de assimilação de tudo que nos ensinaram. E voltamos aí o mês que vem para comentar de novo a verdade que liberta, que edifica, que transforma a nossa vida. Esses programas são muito importantes para isso. Deus abençoe a todos. Boa noite. Amém. Deus abençoe os irmãos. Obrigado aí pela cooperação aqui conosco e com os ouvintes aí. É isso aí, meus irmãos. Ficamos aí, então, com essa live aí, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos aí, ouvindo as verdades de Deus, né? E também pela tua participação aqui conosco. É isso aí, uma ótima semana a todos aí, que Deus abençoe. Daniela. Deus abençoe a todos, fiquem conectados aí, que hoje tem a participação do irmão Sérgio aí no Monte das Oliveiras também, vai ter aí na sequência aí, né? Então fiquem conectados. Também. Bastante programação. Estúdio Melhorar. Então, isso aí. Isso aí. Deus abençoe a todos.